Hoje somos poucos mesmo. Eu acho que não vem mais ninguém, não. O povo tá achando que tá de férias. Como estão os preparativos para os nossos projetos? A gente tá caminhando, né? Mas é complicado, mas vai. Vê só, gente. Hoje eu trouxe para vocês, só para a gente pensar um pouquinho sobre a questão do projeto. Eu tinha colocado um modelo lá no Ava para vocês, né, darem uma olhada. Mas aí da gente conversar um pouquinho melhor sobre isso, dizer a vocês qual é mais ou menos a estrutura de um projeto, né? E aí, para vocês ficarem livres mesmo para perguntar hoje, para tirar dúvida, né? Se vocês já começaram a fazer, enfim. Ou se não começaram a fazer, para começar a fazer hoje, né? Então a gente vai conversar um pouquinho e depois eu vou liberar vocês para fazer essas atividades, fazer os projetos, né? Elaboração do projeto. Eu vou estar aqui disponível, então quem já tiver começado, tiver alguma dúvida, já pode ficar comigo para a gente ir conversando sobre isso, né? Resolvendo algumas questões desse projeto, algumas ideias, enfim. Certo? É, Eu acho que tem muita coisa aberta aqui no meu computador, ele está travando. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui para poder a gente conseguir. Vê só, pessoal, eu deixei lá na nossa unidade 4 já, né? É o encontro 13 mesmo, tá? Eu vi que algumas pessoas perguntaram. E aí lá no encontro 13 tem duas bibliografias sobre para ajudar vocês nessa elaboração do projeto. Mas aí também tem uma que é da disciplina de educação infantil, que aí depois eu posso mandar para vocês também, que ele fala um pouquinho da pedagogia de projetos, de como trabalhar pela metodologia de projetos, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso mesmo, esse trabalho, como que se dá o trabalho de projetos, principalmente na disciplina, na área, né, de educação, natureza e sociedade. E aí, vejam, gente, a gente já viu que a educação, a gente passou esse semestre inteiro conversando, né, e estudando sobre a educação infantil, né, educação infantil como essa primeira etapa da educação básica, né, e que esse espaço que ele divide a questão do cuidado com a questão do educar, né, e aí, principalmente para crianças de 0 a 5 anos, especialmente, né.
E aí tem toda uma característica específica da educação infantil, diferente das outras etapas da educação básica, né? E aí que as DCNs, né, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, ela vai dizer que as práticas pedagógicas, elas devem ter, na educação infantil, né, ela deve ter como eixos norteadores as interações e as brincadeiras. E aí, para garantir que as crianças tenham uma diversidade de experiências, né, de aprendizagem, inclusive com o trabalho com esses conhecimentos científicos, né, o que a gente veio conversando sobre a questão da alfabetização e letramento científico. E esse trabalho, essas práticas pedagógicas, a partir das interações e da brincadeira, ela precisa ser conduzida, né, de maneira integrada. A gente não pode fragmentar as situações de aprendizagem, fragmentar os conteúdos. E a gente precisa também que a criança ela seja o objetivo central, né, da educação infantil, que a criança o nosso objetivo é que a criança aprenda, né? E que ela aprenda fazendo, praticando, vivenciando, né, essas experiências de aprendizagem. Eita, ficou com o título meio errado aí, mas tudo bem. Então, gente, o trabalho com projetos, ele constitui uma modalidade organizativa, né, que é favorável à aprendizagem e ao desenvolvimento das crianças, mesmo quando as crianças ainda são pequenas, né, o trabalho com projetos, ele possibilita que as crianças formulem hipóteses, explicações para os fenômenos que elas estão vivenciando no contexto, né? E aí, fenômenos esses também que são de interesse da criança e que vão direcionando ela para esse interesse maior, né? Fomentando esse interesse em conhecer o mundo. Né? E a instituição de educação infantil ela deve se constituir, né, como esse espaço de socialização dessas hipóteses e de acesso mesmo a essas novas experiências, como a gente viu, que as crianças elas têm determinadas formulações, né, determinados conceitos, e que a gente, enquanto professor dessa instituição da educação infantil, né, a gente precisa ir conduzindo as crianças a um entendimento mais científico, né, saindo do senso comum, dos sentidos mesmo, né, do conhecimento através dos sentidos, para uma experiência mais científica, né, um conhecimento mais científico das coisas, do mundo. E aí, por isso que ele precisa ser esse espaço de socialização de hipóteses, de acesso a novas experiências e de refinamento também, né, da observação, da sistematização dos conhecimentos, né, e representa a primeira aproximação da criança com esse saber científico. Então, a gente precisa permitir a vivência de situações desafiadoras que vão, de fato, possibilitar o confronto de ideias, né, de hipóteses, vai possibilitar que a criança pesquise, estabeleça relações, amplie a leitura de mundo dela. E aí, veja, historicamente, esse trabalho com projetos, né, ele vem lá da questão da escola nova, do movimento escola nova, a partir de um questionamento que se foi feito à escola tradicional. Né? E aí o aluno ele passa a ser tomado como esse centro, né, do trabalho pedagógico, e a atividade do aluno é considerada de forma mais adequada para se aprender. Né? Então, não se tem mais a defesa da mera transmissão do saber pelo professor, né, que era feita a partir da memorização das crianças, né, mas dessa troca, né, e desse compartilhamento mesmo, né, que o aluno ele precisa estar inserido nas situações, nas vivências dessas experiências, né, diversificadas aí. E aí John Dewey é que vai ser um dos
dos teóricos, né, que vai formular os fundamentos da proposta da pedagogia com projetos, apontando que é uma teoria que concebe o conhecimento como reorganização da atividade. E aí a participação, apontando, né, a participação do homem no mundo, o que implica alteração na forma de trabalho da escola, tomando como foco a investigação e substituição do dogma. Então, a escola passa a ser não só um espaço de memorização, né, que a gente coloca tudo dentro da caixinha da criança, mas que a criança ela vai investigar e vai produzir, né? E aí a gente tem mais alguns autores, né, que vão tratar da questão da pedagogia dos projetos a partir dos centros de interesse, dos complexos de interesse e investigação do meio, né, e do movimento de cooperação educativa, tipo de Crowley e Freinet. E a Isabauza, ele vai trazer esse método de pedagogia de projetos como um método globalizado, né, em que a gente não tem mais não, né? Não precisa trabalhar, né, única e exclusivamente a partir da questão da estrutura disciplinar. Né? Eu tenho português, eu tenho matemática, eu tenho ciências. Não, a gente pode trabalhar de forma interdisciplinar, né? Partindo de temas ou de problemas dos nossos alunos, que são do interesse, inclusive, dos nossos alunos, né, das crianças, para a gente ir trabalhando diversas áreas do conhecimento. Né? E aí o principal seria esse desenvolvimento do entendimento, né, da alfabetização mesmo, do processo científico. E aí Hernandes e Ventura, eles vão propor, né, essa organização do currículo a partir de projetos, né, da pedagogia de projetos, rompendo, na verdade, com essas fronteiras disciplinares, né, essa grade curricular. E eles afirmam ainda que os projetos, eles possibilitam essa concretização de uma nova forma de organização do conhecimento a partir de problemas ou temas, né, que mobilizem o grupo a buscar informações. Então, não é uma questão de você acabar com as disciplinas, eliminar as disciplinas, mas trabalhar com os saberes de diversas áreas de forma articulada. Né? E aí, possibilitando, de fato, essa construção do conhecimento pelo aluno e essa elaboração da aprendizagem de maneira significativa. E aí, vejam, gente, na questão da estrutura, né, dos projetos, o Osteto vai dizer que não tem um modelo fixo, né? Existem alguns diversos caminhos possíveis para projeto, para elaboração de projeto, mas aí ela vai apresentando alguns elementos básicos, né, que precisam ter no projeto. E aí eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa parte, porque vocês precisam colocar o projeto de vocês, eles precisam ter essas questões específicas, né? Ele está bem de acordo com aquele que eu já tinha colocado, apontado para vocês como modelo, né? E aí, só lembrando que vocês precisam colocar eles todos dentro das normas da ABNT, né? Então, quem tiver dúvida em relação à formatação dos trabalhos, coisa desse tipo, né? Também pode tirar dúvida, esse também é um momento, né? Mas, para além da formatação da questão estrutural da ABNT, em relação a conteúdo, a gente precisa ter pelo menos esses 7 elementos, né? Quais são? O nome do projeto, e aí vejam, o nome do projeto, o título, né, que a gente vai dar, ele vai depender do que a gente vai trabalhar, né? Se eu vou trabalhar com a questão tem que ser dentro da perspectiva da natureza da sociedade, né? Porque essa vai ser a nossa disciplina, o nosso campo de conhecimento para ponto de partida, né? Mas, por exemplo, se eu vou trabalhar a partir da literatura, se eu vou trabalhar a partir, enfim, de que linguagem que eu vou trabalhar, né? Eu vou propor um tema, um título do projeto. Aquele que eu coloquei de modelo para vocês, por exemplo, a gente trabalhava com literatura infantil
a partir dos poemas de Vinícius de Moraes, né? E aí a gente colocou um título, né, que tinha a ver com, de fato, com o projeto elaborado, né? E aí vocês também têm que fazer tem que se fazer da mesma forma, né? E aí a justificativa do projeto. Essa justificativa é meio como se fosse a introdução do projeto, né? E vocês vão dizer o porquê que ele é importante, né? Qual é a ideia geral do projeto, né? Por que que ele é importante e por que que ele deve ser desenvolvido na escola. Obviamente que a gente aqui está falando de uma instituição de educação infantil que é fictícia, né? Que a gente está imaginando uma determinada instituição de educação infantil com determinadas características, né? No geral, quando a gente vai fazer... Só um minuto, gente. Desculpa. No geral, quando a gente vai fazer um projeto, a primeira parte, dentro de uma escola, né? A primeira parte é a gente verificar, a gente fazer uma atividade diagnóstica, né? Para saber de onde que a gente está. Problemas técnicos aqui. Tá. Certo. Quando a gente vai fazer essa atividade, um projeto, né, dentro de uma escola, a gente precisa desse momento, né, de diagnóstico para a gente saber, da mesma forma que a gente precisa conhecer os nossos alunos, para saber, entender as suas necessidades, e a partir das necessidades dos nossos alunos, a gente caminhar, né, a gente também precisa fazer isso dentro de uma escola, quando a gente vai, ou de uma sala de aula, né, quando a gente vai propor e elaborar, né, algum tipo de projeto, né, e isso precisa ficar definido na justificativa do projeto, né? A gente vai trabalhar com a questão da alfabetização, porque os nossos alunos estão com algumas dificuldades, enfim, né? E aí você vai justificando todo o projeto, né, a partir da importância que se tem de alfabetizar, né, ou de promover o letramento, né, das crianças partindo das necessidades que elas apresentaram, né? E aí o projeto precisa também ter o seu objetivo geral, né? E aí dentro do objetivo geral, gente, a gente precisa sim indicar quais são os objetivos específicos, né? Olha, eu tenho como um objetivo geral melhorar, né? Otimizar a questão do letramento das crianças. Tá, mas como que eu vou fazer isso? E aí vai apresentar, né, nos objetivos específicos. Eu vou desenvolver as questões de leitura, vou desenvolver, avaliar, analisar, enfim. Isso aí a gente usa muito a partir da taxonomia de Bloom, né? A depender do objetivo que a gente tem, espera alcançar. Né? Eu acho que eu já falei para vocês sobre a taxonomia de Bloom. Se eu não falei, eu vou mandar para vocês. Depois a tabelinha com os verbos para os objetivos, a depender do que a gente quer. Né? E aí a gente vai ter os assuntos que vão ser abordados e as atividades que vão ser realizadas. E aí, essa parte, na verdade, eu prefiro inverter esse ponto 5 e ponto 4, né? A gente primeiro apresentar a fundamentação teórica, né, do meu entendimento sobre a educação infantil, do meu entendimento da perspectiva teórica. Olha, eu vou trabalhar com a teoria socio-interacionista, porque eu acredito que
vai de acordo com as diretrizes curriculares, enfim, né? Ou com a BNCC, e eu acho que ela é importante, enfim. Fundamentação teórica primeiro, depois a questão dos assuntos e atividades que vão ser desenvolvidas. Por quê? Porque essa questão dos assuntos, ela está mais na questão metodológica, né? Então, você já aproveita os assuntos e as atividades para tratar assuntos, atividades e os recursos, assim como a duração do tempo do projeto. Tudo no mesmo caminho, né? Tudo no mesmo tópico que refere-se à metodologia, certo? E aí, o que eu pedi para que vocês acrescentassem são especificamente as atividades que vão ser desenvolvidas em cada aula, né? Então, são de 3 a 5 aulas que vocês vão preparar como se fosse uma sequência mesmo de um projeto. Certo, gente? Tem alguma dúvida sobre essa questão da estrutura? Não, ô professora, quando eu estava pesquisando, está com eco. Quando eu estava pesquisando, eu vi que eles colocavam tipo um código da BNCC. Certo. Por que isso? Na verdade, aquele projeto que eu mandei para vocês, ele é anterior, eu acho que ele é de 2014, mas hoje a gente tem todo o embasamento na Base Nacional Comum Curricular, né? E eu não sei se vocês viram, quando a gente estava trabalhando a questão da BNCC, que ela vai trazendo os códigos. O que são aqueles códigos? São os objetivos que se espera alcançar, né? Qual a competência e habilidade que a gente precisa alcançar, que a gente pretende alcançar dentro daquele projeto. E aí você pode, por exemplo, nessa parte dos objetivos, você pode pegar, por exemplo, como objetivo geral, um objetivo, uma competência, né, uma habilidade que a BNCC aponta para a educação infantil e destrinchar esse objetivo, né, essa competência em objetivos específicos. E aí você pode, a partir disso, trabalhar com aqueles códigos, né? Que aí ele coloca, educação infantil é EI, aí é depender da idade da criança, enfim, vem os códigos. Isso tem lá na BNCC. Eu não sei se eu acho que está no AVA de vocês, mas eu posso mandar pelo WhatsApp também. Que é bem para vocês, né? A Base Nacional Comum Curricular. Ele já tem lá pronto os objetivos todos, né? As competências que precisam ser desenvolvidas a partir dos códigos na educação infantil. E aí ele vai ter cada campo de experiência, ele tem determinadas competências a serem desenvolvidas. E aí vocês podem usar isso para colocar nessa parte dos objetivos gerais, ou nos objetivos, né? Tanto gerais como específicos, tá? Aí você pode utilizar, Clebson, essas competências, né? Esses objetivos da base, mas você pode também extrapolar esses objetivos, tá? Não precisa ficar restrito, não. Entendi. Mas aí, como de qualquer forma, a base aqui, que é o eixo, é o que vai nortear o nosso trabalho, né? É bom que você aponte algumas dessas competências ou campos de conhecimento, né? Campos de experiência que vão estar sendo trabalhados dentro da Base Nacional Comum Curricular, já que é um projeto interdisciplinar, né? Então, olha, eu vou trabalhar, sei lá, a primeira atividade a gente vai trabalhar com os campos, o eu e o outro, e o campo, espaço, forma, cores e não sei o que lá. Tá entendendo? Aí Sim. você pode colocar os campos a serem trabalhados na parte da metodologia, né? Quando você for fazer o planejamento específico de cada aula, né? De cada momento.
Mais alguma questão, gente? Em relação às atividades a ser desenvolvidas, cada dia tem que ser apenas uma atividade ou podem ser várias? Pode ser várias. Aí, veja, isso vai depender de como que você vai desenvolver o projeto, né? O que é que você vai estar colocando no seu projeto? Você vai ficar com as crianças. Cada aula tem duração de quanto tempo? Vai ser a tarde inteira? A manhã inteira? Ou vai ser só metade da aula? Então, você tem que pensar, por exemplo, se eu for ficar a tarde inteira com as crianças, né, a minha aula vai durar em torno de 3 a 4 horas. 4 horas, na verdade, né? Então, eu preciso de atividades que durem 4 horas cada dia, né? Se eu vou ficar com as crianças, não, esse projeto vai ser realizado só metade do horário. Então, o primeiro horário da aula, o primeiro, do dia, né? O primeiro horário do dia, a gente vai trabalhar com o projeto. Então, essa quantidade diminui de 4 para 2 horas. E aí você tem que pensar em atividades para 2 horas, entendeu? Aí vai depender, assim, do Entendi. que você. Do tempo de projeto que vocês estão organizando. Ah, eu vou fazer ele, vai ser só uma semana. Então, eu vou fazer 1 hora cada dia, né? Cada dia da semana eu pego 1 hora e termino o projeto. Beleza. Então, cada dia vão ser 5 aulas, cada dia vai ter uma hora. Ah, não, eu quero fazer um projeto, eu estou pensando em fazer um projeto de uma semana inteira. E cada semana a gente vai vai trabalhar com 2 horas por semana, né? Aí vai depender desse tempo de duração, na verdade, que vocês é que vão propor. Fica a critério. O que eu estabeleci, na verdade, é que vocês fizessem pelo menos tivessem pelo menos 3 momentos com as crianças, né? Cada projeto tem que ter pelo menos 3 momentos com as crianças. E aí, se vai ser de 1 hora, de 4, de 3 horas, aí vai depender do que vocês vão propor mesmo, do tema do projeto, se tem material suficiente, né? Para fazer um mês inteiro, ou se aquele projeto é mais curtinho, ou se é um projeto menorzinho, que é de 2 horas só o projeto, né? 2, 3 horas. A parte da justificativa e fundamentação teórica, gente, é teórico mesmo, né? Então, vocês vão precisar utilizar, tipo assim, pegar a Base Nacional Comum Curricular, pegar os textos que a gente leu, que a gente trabalhou durante todo o semestre, é, pegar diversos autores que justifiquem a importância, juntar lá com a disciplina de natureza não, de educação infantil, pegar os teóricos, né, abordar a questão, por exemplo, da teoria socio-interacionista, fazer dessa forma, entendeu? É a parte mais teórica do trabalho. A parte mais prática é essa parte da metodologia que vocês vão dizer os recursos, as atividades, e aí vocês podem sim pegar na internet, né, algumas atividades para ser elaboradas. Ah, eu gosto de trabalhar com atividade xerocada com criança. Eu acho que não é legal. Então, eu vou trabalhar como? Ah, a gente vai fazer um passeio nesse dia. Ah, a gente e tem que dizer o que é que vai ter no passeio, né? As músicas que vocês vão contar, quais são as atividades que vão ser realizadas. Entenderam? Sim. Mais alguma dúvida? Alguém já fez o projeto e quer me mandar para eu olhar? Tá muito rápido a você.
Tu chegou, foi sim, a mulher. Mulher, tava sem energia aqui nessa benção desse bairro que eu moro. Horrível. Mulher, mas eu moro bem pertinho de tu. Aqui tava E desde foi. 6 horas, Não, é desde porque 6 toda horas vez tu da fala manhã. assim, tu fala no bairro que eu moro como se eu morasse muito longe de tu, né? Moro do teu lado, bicha. Desde 6 horas. Eu não acredito. E eu sem dados suficiente para poder entrar. Entrar. Mas ainda bem, cheguei. Pronto, gente. Mas aí é isso, assim, no geral, é isso. As dúvidas, elas vão surgindo quando a gente vai elaborando o projeto, né? Mas Mas é isso, assim, depende muito assim do objetivo que vocês vão estar propondo para o projeto. A partir esse objetivo que vocês vão propor é que vai definir quais são os recursos, vai definir qual é a metodologia que vocês vão usar, né? Qual o tempo também de duração. Ah, eu vou trabalhar com, sei lá, o desenvolvimento das plantas, né? Projeto aí relacionado às plantas. Tá, para eu fazer um projeto desse tipo, eu vou precisar de quanto tempo, né? Qual os recursos que eu vou utilizar, né? Metodologia. Será que só com folha xerocada, atividade, né, de pintar, eu consigo ter bons resultados, uma aprendizagem significativa para os meus alunos, a partir de atividades xerocadas, trabalhando o tema das plantas, por exemplo? Vocês vierem para mim com atividade xerocada, eu pego a atividade xerocada e meto na cabeça de vocês. E assim, gente, preste atenção. Foi até uma coisa que eu falei com as meninas riram muito na aula passada, porque elas pegaram, tinham algumas que já eram professoras, né? E aí elas fizeram um plano na verdade era para fazer um plano de aula. E aí elas fizeram um plano de aula com todos os limites que a escola apontam para elas, né, no caso. Pensem, aqui vocês estão no momento fictício. Então, a escola que vocês estão propondo esse trabalho, ela pode tudo e qualquer coisa. Se você disser que quer levar os meninos no foguete para a Lua, essa escola leva. Então, assim, aproveitem isso, né? Sejam criativos nesse sentido. Ah, Larissa, mas só que quando a gente chegar na sala de aula, isso não vai ser possível. Realmente, quando a gente chegar na sala de aula de verdade, a gente não vai conseguir levar os meninos num foguete, né, numa nave espacial para a Lua. Mas a gente vai ter criatividade suficiente para montar um foguete na nossa sala e brincar de faz de conta com os nossos alunos, fingindo que a gente está na Lua. E aí a gente vai poder trabalhar uma infinidade de coisas. Então, assim, às vezes, o nosso maior problema com o trabalho com a educação infantil é que a gente não consegue fazer de conta, né? E aí a gente perde todo o processo criativo da criança e de desenvolver esse processo, né? Com a criança, porque a gente pensa a educação infantil como adulto, né? Então, pensem como crianças. Né? O que é que, assim, eu tenho um determinado conteúdo, né? Eu tenho alguns conhecimentos que eu preciso que a criança aprenda, né? Que é o meu objetivo de aprendizagem para a criança, mas eu preciso trabalhar isso de forma legal, né? De forma interessante, que seja de fato uma aprendizagem significativa para a criança, né? Então a gente precisa ser criativo, né? A gente precisa. Ah, eu não sou criativa, eu sou péssima de criatividade. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu sou horrível de criatividade. Mas quer saber um negócio que me deixa super criativo? Google. Belíssimamente, né? Então, assim,
Eu tive uma coordenadora, quando eu trabalhava na educação infantil, a coordenadora olhava para mim e fazia assim, lá vem a Larissa. Quando eu chegava segunda-feira com aquele monte de pacote, um monte de mala, um monte de coisa, eu falei, pronto, lá vem a Larissa com as ideias dela. Porque nada eu tirei da minha cabeça, né? Porque eu não sou muito boa nessas coisas. Apesar que com o tempo você também vai acostumando, então você também vai desenvolvendo algumas ideias, viu, gente? Mas a gente fazia muita coisa que a gente via na internet e outros professores fizeram que deu certo, né? E aí a gente adapta a nossa realidade. Esse processo de adaptação, gente, ele é muito importante, né? Então, a gente precisa se desprender desses limites que a escola nos coloca, né? A falta de recurso, enfim, a gente precisa trabalhar de uma maneira mais criativa para superar esses problemas, essas questões, né? E a gente só consegue fazer isso, né, se a gente tem uma boa base, porque senão a gente vai sempre pensar limitado, né, de forma limitada. Então, se esse momento vocês conseguem extrapolar, né, se vocês têm todos os recursos disponíveis para vocês, aproveitem, tá? Tem alguém aí ainda, gente? Tem sim. Vai levar seus alunos para o espaço, Cíntia? Zulívio, que se perder um menino desse, tem esses pais tudo doido atrás de mim. Tá vendo? Não pode ser uma professora desse jeito, medrosa. Tem que deixar o menino ir para a lua. Fico logo imaginando, quando começou, acho que Lívia primeiro, né? Passei para não sei onde, pronto. E fiquei logo imaginando, meu Deus do céu, será que essa professora vai olhar esses meninos? Vai perder um menino desse lá no shopping? Aí quando você vai para o outro lado da vitrine, né? Você fica logo imaginando, pronto, vem logo uns pais raivosos. Imaginar se a pessoa tá olhando mesmo, esses meninos de verdade, porque menino é um raio, né? Menino some e você não sabe onde é que tá. É igual quando você vai comprar roupa numa loja, que os meninos se escondem embaixo das araras. Já aconteceu isso comigo, viu? Aconteceu. E eu fiquei logo com angústia, achando que eu ia ter uma parada cardíaca. Eu tive tanta vontade de dar um cascudo na menina. Comecei logo a me Sim, isso tremer. comigo também já aconteceu, menina. Quase eu também tive um ataque. Meu filho também se escondeu pra mim achar ele pequenininho. A loja gigante. Foi um desespero, o meu e da minha mãe. Imagine com 100 meninos correndo para você dar conta de tudinho. Pensando seriamente em fazer só essa questão do EJA, jovens e adultos, que vão naquele objetivo mesmo de estudar, de ser alfabetizado, de ficar lá com Isso, Cíntia. Mas, gente, você também tem o processo, tem todo o processo de contrato, né, que você vai fazendo com as crianças. E isso é muito legal, porque assim, apesar de ser morrer de medo, você morre, né? De perder o menino. Quando você olha, e parece que você mesmo fica cega, porque o menino tá do teu lado, segurando a tua mãe, você não vê, ele tá procurando ele. Cadê fulano? Perdeu fulano, e ele pega, puxa você e faz assim, ô tia, eu tô aqui. Você fica louca, né? Mas assim, tem certos contratos que você vai fazendo com a criança, e aí é diferente desse processo do filho, porque filho é outro nível, mas esses contratos, né, que você faz com a criança, eles são muito interessantes no sentido que desenvolvem uma autonomia, uma independência da criança e estabelece uma relação de confiança, né? Então, a gente vai para o shopping, vai todo mundo aqui, tem que, tipo, divide em dupla, fica as duplas sempre juntos, tem que ficar a um determinada distância que você consiga ver a professora. Tal professora é a sua referência, então você precisa, não pode se afastar tanto que você não consiga ver. Né? Tem uma série de questões que a gente faz nesse sentido, né? Que é para
meio que para organizar mesmo as crianças, porque você não consegue dar conta desse tanto de criança sozinha, né? Eu lembro que a gente foi uma vez, inventou de ir para um sítio, e antes do sítio a gente foi fazer a visita na Serra da Barriga. E aí eu fui com a minha turma e tinha a minha turma e a outra turma, eu acho que era da manhã, alguma coisa do tipo. E ainda tinha a turma do 4º ano que jurou que perdeu a professora e que achava que não é possível, que eu era a professora deles. E aí ficava aquela danação, porque eles queriam que eu desse conta, os meninos mesmo queriam que eu desse conta de todos eles, das turmas todas. Eu falei, gente, não vai rolar não esse negócio. Mas assim, a gente vai estabelecendo esses contratos, né? Não, ó, tem que ficar em dupla. Pega um na mão do colega e vão, entendeu? Vai. Só vai. É verdade, professora. Que nem quando eu fui lá para Bienal, as crianças estavam tudo com bola de ferro no pé. Bola de ferro? Não, é brincadeira. As professoras colocaram aquele elástico nas crianças. Tem várias possibilidades, né? Você amarra um no outro, aí fica. Eu não gosto muito daqueles que amarra todo mundo, porque assim, fica uma fila muito grande e aí acaba que ninguém aproveita nada, né? E assim, você tem que dar também uma certa autonomia para a criança. Ela precisa entender que se ela for para muito longe, ela vai se perder e vai ficar, né? É um risco que a gente corre, mas assim, você precisa também, é um processo de aprendizagem da criança, né? De independência. Então, ela precisa saber que ela precisa ficar no local que ela consiga ver também a professora. Então, assim, eu não gosto muito desses que amarra todo mundo, né? Tem umas professoras que amarra todo mundo, assim, fica todo mundo com uns elásticos, assim, tudo pendurada, me dá um nervoso. Mas, assim, essa de dupla, eu gosto, entendeu? Porque um fica puxando, quando um quer ir embora na frente, o outro já puxa, aí depois o outro quer ir, aí o primeiro já tá puxando ele para cá, e fica sempre um regulando o outro, né? Então a gente consegue trabalhar muito dessa forma. E dá resultado, assim, é um bom resultado. Mas, tipo, por exemplo, é igual a mãe. Eu não sei se vocês já viram aquelas mães que botam umas. Eu fico dizendo que é coleira. Mas eu não sei se vocês já viram, assim, que é um. Tipo aquelas coleiras mesmo de cachorro que estica. Aí a Já. mãe prende no braço e aí o menino vai até um determinado momento, aí prende, aí ele tem que voltar, né? Ele não se perde. Eu acho aquilo Pitoresco. demais, Muito péssimo. né? Não É façam isso, fogo. pelo amor. Como se Eu fosse um lembrei de um. cachorrinho. Pois é, né? Horrível. Eu acho que é um adestramento de uma forma assim que não desenvolve nada na criança, muito pelo contrário, né? Você tratar como se fosse um animal, né? Pelo amor. Então, assim, a gente precisa estabelecer esses contratos com a criança para que a gente consiga desenvolver nela também esse processo de independência e autonomia, né? E dizer assim, olha, eu disse a você que não era para ir, você agora vai ficar aqui comigo, eu vou ser a sua dupla agora, né? Porque eu disse a você que não era para ir até tal lugar e você foi. Então, assim, vejam, essa questão também não é uma punição pela punição, mas é assim, você ter uma regra e impor um limite, né? Uma coisa muito importante também é quando você, como professor, né? Às vezes a gente tem mania de dizer assim, se você não fizer atividade, você não vai para o intervalo. Aí chega a hora do intervalo, o menino não terminou a atividade e você deixa o menino ir para o intervalo. Gente, e isso serve até para filho também, né? Essa é uma questão que serve também para filho. Não fale. Não fale. Se você não vai fazer, não fale. Mas se você falar, pode o mundo desabar. Faça.
Porque é uma questão de autoridade. E uma questão também da criança entender que o que eu digo é verdade, né? É inclusive de confiança também. Porque tanto para coisas boas quanto para coisas ruins, se eu estou falando é porque eu vou fazer. Se eu estou prometendo, eu vou cumprir, né? Então, se eu disser que eu vou dar um chocolate para ela, eu vou dar o chocolate para ela. Né? Se eu estou dizendo que ela não vai para o recreio, ela não vai para o recreio. Então, assim, essa questão do limite, e muito pai e muita mãe peca muito por isso, e as crianças ficam muito loucas na escola, inclusive para a gente, enquanto professor, é um problema imenso isso, que é o problema de você não ter autoridade moral, né? Você, às vezes, até a mãe bate na criança, mas eu tinha uma amiga que eu dizia para ela, eu falei, minha filha, não tem condições. Eu falo com Vinícius, Vinícius obedece. Porque contigo é nesse labafério. Porque ela só batia nele. Aí ela batia, quando ele começava a chorar, ela fazia, ô, meu filho, venha cá. Aí pronto. Acabou. Acabou. Toda a moral que ela tinha só fez bater no menino. Né? E não resolveu o problema. Então, assim, o limite, ele se estabelece com respeito, não é com punição, exatamente, né? Mas você precisa dar alguns limites para a criança. E você precisa cumprir com esses limites. Ele precisa saber que todo, toda ação tem uma consequência, né? Então, que se você for por aqui, você pode desabar no penhasco, né? E se eu estou dizendo que não é para você ir, que é para ir para o outro lugar, é porque lá vai ter alguma coisa, o pote de ouro, por exemplo, né? Então a criança precisa muito dessa confiança para ela saber quais são os limites também, né? Estabelecer os seus próprios limites. É isso, gente. Não façam seus filhos de cachorrinho nem os seus alunos, por favor. Alguém tem alguma questão, gente? Acho que não, essa questão do projeto só. Acho que eu vou lhe chamar muito quando eu começar. A gente já tem uma ideia, um tema. Aí eu estava terminando os outros, né? Os que vêm primeiro para a apresentação. E vou começar, porque senão não dá, não dá para fazer. E o pior é que eu estava fazendo tudo de uma vez, todo dia eu parava e fazia, não, eu vou fazer um pouquinho desse, agora um pouquinho desse, aí eu fiquei mal-humorada, nossa, não tem noção como eu sou eu mal-humorada. Aí eu parei com o Clebson, fiz, olha, Clebson, não tem condições. Vamos focar nesse, quando a gente terminar esse, a gente começa o outro. Faz o Quando a gente outro. terminar o outro, a gente faz o outro. Então, como o projeto é para o dia 8, que é já, mas vai dar tempo. Aí, a gente andou pesquisando umas coisas sobre o tema e agora vai começar a desenvolver. A minha dúvida maior, não é nem dúvida, assim, é porque é assim, é como... como é que eu vou explicar? É baseado em qual texto, de acordo com o tema que a gente escolheu, né? Mas aí eu vou, como você disse, né? Da internet e tudo ajuda. Aí Seja. eu vou começar a pesquisar nessa parte da justificativa, entendeu? De Uhum. acordo com o tema. Eu vinha pensando muito esses dias. Meu Deus, como é que eu vou dizer assim que isso vai ser bom para o menino? E quem foi que falou isso? É isso aí, assim, que eu preciso me basear como. Por isso que até então, assim, porque eu não comecei, para mim está um pouco mais complexo do que os outros que eu já fiz. Vejam, na verdade, essa parte, tanto da justificativa como a fundamentação teórica, né? Vocês vão usar muito o quê? Diretrizes curriculares, BNCC, até os referenciais curriculares nacionais para educação infantil, né? E todos os textos teóricos que a gente já viu. Desemparedamento da infância,
alfabetização científica. São esses textos principalmente. Os que tratam mais do tema específico, a proposta é que vocês olhem em sites científicos também, né? Artigos científicos mesmo, né? Tipo o da Cielo. Tem algumas revistas aí, dissertação, de mestrado, doutorado, para justificar os projetos, entendeu? Mas, particularmente, o material que a gente tem, que a gente usou durante a disciplina, ele é um material suficiente para justificar os projetos, todos eles. Entendeu, Cíntia? Entendi. Acho que Porque é só o começar mesmo, mas vai desenvolver. Porque o principal, assim, do tema, às vezes, por exemplo, a gente vai trabalhar com literatura infantil, por exemplo. Aí a gente não teve nada específico de literatura infantil, né? Então, teria que ter Você poderia estudar um pouquinho mais sobre isso, mas aí é uma coisa muito rápida também, porque não é um super projeto também, né? Você só vai dizer o porquê que ele é importante, aquele tema específico, a partir daquela linguagem, a partir daquele eixo. Mas aí isso também você consegue, as diretrizes curriculares e os referenciais curriculares nacionais, a Base Nacional Comum Curricular, você encontra esse material, entendeu? Os referenciais Entendi. curriculares, você encontra material para danar, para fazer projeto de tudo quanto é tema possível e imaginável, né? Então, usem esse material, né? Apesar da gente, às vezes, discordar de algumas questões que a legislação aponta, né? Mas eles têm um material muito bom, né? Que é progressista e democrático. Principalmente os anteriores, né? A BNCC nem tanto. A BNCC é mais competência e habilidade. É mais técnico, né? Mas as diretrizes curriculares nacionais e os referenciais curriculares para a educação infantil, eles têm um material que é bem progressista, no sentido de desenvolvimento infantil, né? Desenvolvimento integral da criança. E aí trabalhem dentro dessa perspectiva, né? O que eu quero alcançar é o desenvolvimento integral da criança, é sempre o desenvolvimento integral da criança, né? Cognição, motricidade e afetividade, tá? Lembrem sempre dos 3 pontos. A partir daí é que vocês vão justificar o projeto de vocês como um todo, seja ele de natureza, seja ele de linguagem, seja ele de linguagem não, de literatura, de matemática. O ponto de partida que vocês escolherem para trabalhar as diversas linguagens, né, os diversos conteúdos, vai ser justificado por esse material. Entendi. Ok. Ô, Larissa, outra coisa. Essa questão da... Pronto, porque a gente vai fazer o projeto, né? No Word e tal, explicar, e vai fazer os slides para apresentação, não é isso? Isso. Esses slides da apresentação é basicamente assim, numa forma ilustrativa de como vai ser o projeto? É isso? Porque, assim, é tão diferente. Não é diferente o contexto, mas é porque realmente, como é algo que eu nunca fiz, eu ainda estou... Você não é um projeto que ele já foi elaborado e aí você vai ter fotos, você vai ter registro. Não é. É um projeto a ser realizado. Então, você vai convencer a gente de que aquele projeto ele tem uma importância para ser desenvolvido. Então, o que é que vai ter na apresentação nos slides? O nome do projeto, vai ter a justificativa, vai ter o objetivo geral, e aí tudo resumido para que vocês expliquem mais, né? Na verdade, não é para você ler todo o projeto que vocês desenvolveram, né? Mas aí, olha, nosso projeto a gente pensou na questão da natureza, porque a gente quer desenvolver
as crianças elas estão precisando ser alfabetizadas na questão do letramento científico e tal, não sei o quê, e a gente precisa resolveu, né, trabalhar a questão da alfabetização científica. Nosso objetivo geral é esse, os específicos são esses, e aí agora a gente vai apresentar para vocês o plano de aula, ou a sequência, né? As didáticas, os projetos, o projeto em si. O projeto é que você vai colocar lá aquela estrutura toda, né? O objetivo, o tema daquela aula, o objetivo, as atividades, o material, tudo certinho. Mas no sentido não de que a criança já fez, mas do que ela vai fazer. Deu para entender, Cíntia? Ou tá Deu. confuso? Não, deu. Vou começar a fazer. Aí vou começar as minhas consultorias particulares no seu Zap. Vou cobrar. Já disse, bota na conta. Mas aí não é no sentido. Mas é realmente assim, no sentido de que você vai estar apresentando. Olha, se eu fosse, por exemplo, é como se eu vou fazer a avaliação de vocês. E aí eu vou apresentar, antes de aplicar, eu vou apresentar a avaliação. Como é que eu vou apresentar essa avaliação? Eu vou ter que ler para vocês, não é? Eu vou mostrar qual é a atividade. Ó, a primeira questão é essa, a segunda é essa, a terceira é essa. Pronto, a parte da metodologia, você realmente vai ter que apresentar os 3 ou 5 aulas da forma como você, o material, qual foi as músicas que vocês separaram. Né? A gente vai trabalhar com as músicas de palavra cantada. Então, quais são as músicas de palavra cantada? A palavra cantada tem uma série de músicas, né? Mas quais são as músicas específicas que você vai trabalhar? Eu vou trabalhar com a Pé com Pé e sei lá, das estações do ano. Tem que ter tudo isso bem esmiuçadinho, entendeu? Eu vou pegar a atividade, vai ser uma atividade xerocada. Gente, só para constar, eu odeio atividade xerocada, tá? Então, se vocês vierem com atividade xerocada, vocês vão ter um sermão no projeto. Meu Deus. Então, usem Tudo toda bem. a criatividade de vocês para utilizar outros materiais. Educação infantil, a gente não usa atividade xerocada. Então, quem já pensou aí nas atividades xerocadas que a gente pega na internet e faz os meninos pintar com lápis de cor, pode mudar. Usem tinta, usem... Tirando da lista. Pois, tire. Tire, porque isso não existe. Né? Inventem, criem, né? Vai usar giz de cera? Tá certo, use giz de cera, mas use giz de cera que você pegue, raspe o giz de cera e bote água e faça uma melecagem assim, que o menino adora, né? Meta o pé dentro da tinta, né? Pegue, vá desenhar, desenha com o pé, pega o pincel e tem que desenhar com o pé. Esse tipo de coisa, entendeu? A criança gosta dessas coisas. E ela aprende assim, não é com atividade xerocada. Então, por favor. Tudo certo. Mas aí, por exemplo, né? Eu vou usar uma atividade xerocada. Beleza. Então, vai ter que me mostrar qual é a atividade xerocada, tá? Vai ter que aparecer lá no slide qual é a atividade xerocada que você vai fazer. Tá? Tá bom. Gente, é isso por hoje. Usem esse restinho da aula. 1h30 a gente ainda tem, né? Para vocês iniciarem a elaboração desse material, né? Qualquer dúvida, eu estou aqui disponível. Pelo WhatsApp também, né? Principalmente as meninas, tem umas meninas que não conseguiram entrar na aula hoje, estão sem internet, não tem problema, eu estou à disposição também pelo WhatsApp para tirar dúvidas. Se quiserem fazer, professora, eu fiz a justificativa, eu queria que a senhora desse uma olhada, pode enviar, né? Que eu vou dar uma olhada, mas não inventem de no dia 7 de meia-noite enviar para mim, não, que eu não vou olhar nada dia 7 à noite, viu? Vou logo dizendo. Então, se vocês querem enviar, querem que eu olhe, que eu dê uma olhada antes, eu não tenho problema nenhum de olhar, mas manda com o tempo para eu conseguir
para eu ter tempo hábil para ler, né? Até porque eu faço outras coisas da minha vida. Vocês não são únicos e exclusivos, não, hein? Vice, Então, não está. mulher, eu nem tava falando de outros alunos, eu tava falando era do CRAS mesmo, porque se for o dia que eu for trabalhar no CRAS, já era. Eu não É consigo ler pior que nada. é. Pior que é Ai, mesmo, vice. aí pronto. E esses dias tá bem tenso lá. Mas aí vocês mandando com antecedência, eu consigo dar uma olhada, eu consigo ler, consigo apontar algumas coisas que vocês podem ajustar, tá? Prestem atenção nas normas da ABNT, isso também é importante de um projeto, né? Eu gosto mais de aprender as normas da ABNT visualmente, né? Então, aquele projeto, aquele modelo que eu mandei para vocês, ele tem uma estrutura que mostra como é que tem que ficar o de vocês também, né? Justificado, o tamanho da letra, enfim. Aí é bom que você vai olhando essas questões também, como é o título, tem que ser caixa alta, centralizada, essas coisas, né? Então, isso aí também é importante no projeto, tá? Tá certo. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Ou vocês podem ir preparar o projeto de vocês? Podemos. Ok, então. Bom, bom trabalho aí para vocês. Façam projetos muito bons. Eu tô curiosíssima para ver como é que vai ser, o que é que vai dar esse projeto. Acredito muito na capacidade criativa de vocês. E segunda-feira, quero só ver. Ah, gente, só para eu falar uma coisa. Eu apresentei a proposta da oficial, né, para os meninos da noite, aí eles fizeram alguns questionamentos. Eu vou estar liberando as duas questões abertas no dia 6, que é no sábado, tá? Eu Ótimo. libero no dia 6 e aí vocês vão ter 15 dias praticamente para fazer, tá? Mas no dia da Certo. prova, eu preciso estar com elas antes da prova. Então, no caso de vocês, vocês têm que me entregar no domingo, né? Porque antes das 8 ninguém vai me enviar, né? Mas aí vocês têm até as 8 horas para poder encaminhar para mim as questões abertas, tá? Esse envio vai ser por e-mail, Larissa? Eu tenho espaço no AVA. Eu vou pensar sobre isso um pouquinho. Tá Porque certo. eu tô pensando, na verdade, eu tô pensando em fazer a nossa avaliação só pelo Forms. Porque algumas pessoas não conseguem fazer no AVA, ela acaba ficando em vermelho lá, né? Aí todo mundo fica me Isso. atazanando o juízo porque não tá, não ficou azul, não ficou preto, e eu quero que fique azul, tudo preto, enfim. Aí meu juiz não aguenta não essas coisas não. Aí eu tô pensando em fazer tudo pelo Forms, né? Aí eu vou ver, vou pensar aqui melhor como que vai fazer essas questões abertas também, talvez seja tudo por e-mail, tá? Certo. Mas aí eu disponibilizo no AVA para ser enviado por e-mail, de toda forma. Ok, gente. Ok. Então, até. Eu já ia dar boa noite a vocês, viu? Bom dia, bom trabalho. Até quinta-feira com os seminários. Não esqueçam de enviar os resumos e os slides para mim antes da aula, ok? Ok. Ok, professora. Tchau. Tchau. Bom dia. Tchau, bom dia, boa tarde, boa noite.